Glória a Deus, paz de Cristo a todos nossos amigos e queridos irmãos que vão poder ver esta mensagem e também poder assistir ela em sua vida. O título: Não fuja das tempestades. Eu quero abordar aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 8 e versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: E entrando eles no barco, e seus discípulos o seguiram, de repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Graças a Deus. Amados, o importante desta mensagem não é Jesus estar no barco. O importante desta mensagem não é você estar com Jesus no barco. Há muitos que dizem assim: com Jesus no barco vai tudo bem. Às vezes com Jesus no barco não vai tudo bem. Não vai, porque a tempestade ela vem, a dificuldade ela vem. Mas o que aconteceu aqui? O que esta mensagem passa para mim e para você? Que mesmo Jesus estando no barco, a maré vai se levantar. Mesmo Jesus estando ali com você, a doença vai se levantar, a dificuldade vai se levantar. Mas o importante é que você saiba de uma coisa, que Jesus está. E de que forma, pastor? Nós temos um meio que nós chegamos a Deus, é através da oração. A palavra de Deus diz que a oração, ela é um canal que nos leva a Deus. Pois Jesus mesmo, quando ele terminava as reuniões, que pregava a mensagem, que multiplicava pães, que curava enfermos, Jesus saía e ia para a oração. Importante é que quando nós estamos na tempestade, devemos de saber que devemos de orar. E mesmo quando não estamos na tempestade, devemos de orar. Porque a oração, ela reserva para nós coisas futuras. Você ora hoje aqui e você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você tem reservas em sua vida. É como se você pegasse um valor e colocasse lá na conta sua. Você sabe que daqui a um tempo você vai precisar daquele valor, ele está lá, você vai depositar, você vai confiar. Quando você for lá daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, lá vai estar o valor. Vai ter uma acréscimo, pouca coisa, mas vai ter. E esta oração com Jesus, esta oração com Ele, pode ser que você tenha um pouquinho de acréscimo, mas vai te dar vitória em muitas áreas da tua vida. A palavra diz assim, Jesus se dirigiu para o barco, saiu, foi. Então os discípulos estavam com ele, mas em alto mar, Jesus estava dormindo. Não precisava, os discípulos não sabiam que não precisavam ter levantado Jesus. Era preciso somente alguém que tivesse fé, olhasse para ele e dissesse assim: espera aí, ele está aqui, qual é o problema? Vamos dizer a esta tempestade que se acalme. Olhar para o vento e dizer: vento, te aquieta. E iria acontecer isso, mas acontece, amados, que quando nós estamos na situação, nós ficamos muito afligidos, ansiosos. Nós ficamos ansiosos demais, preocupados demais. É muito fácil eu chegar aqui e dizer para você, é muito fácil você chegar para alguém e dizer assim: descansa no Senhor. É muito fácil. Agora, quando acontece com nós, quando acontece com você isso, você vê que não é tão fácil. Mas o descansar em Deus é muito importante. Você vai descansar uma batalha, uma peleja, que você não sabe que você não vai vencer.
Nós não podemos vencer o nosso inimigo invisível com as armas humanas, não se pode. Não se pode ferir, não se pode matar, não se pode derrotar aquilo que não se enxerga. Mas a oração é algo fundamental. Veja só, tem algo aqui na Bíblia, em Daniel, que fala sobre a oração que Daniel fazia. Daniel orava ao Senhor, 21 dias ele estava orando. Não foi um dia, não foi 2 dias. Às vezes eu fico preocupado, irmãos, com a oração da igreja. Será que nós estamos orando o suficiente? Eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais nós recebemos dele, mais ele nos orienta, mais ele fala comigo, mais ele fala com você. Eu acho que a igreja, nós que somos a igreja, eu não estou falando do templo, as paredes, estou falando nós, a igreja de Jesus, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais a face de Deus, nós temos que nos curvar mais, porque os dias que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos vivendo são preocupantes, mas quando nós entregamos a Jesus tudo, ele veio ao nosso socorro. Então Daniel estava lá, numa oração fervorosa, podemos dizer uma oração que estava talvez preocupando Daniel, mas estava acontecendo alguma coisa durante a oração de Daniel. O anjo estava descendo e ele foi interceptado pelo príncipe da Pérsia, ou seja, por um demônio da Pérsia. O anjo foi impedido de chegar. É assim que acontece com você, não é diferente. Você não é diferente de Daniel, nem eu. Você não é melhor e nem Daniel melhor. Nós somos filhos de Deus. E quando a sua oração está sendo respondida, e que você acha que Deus não está lhe ouvindo, Deus está ouvindo. Só que acontece uma coisa, que quando a oração está vindo, a resposta dela, alguém vai interceptar o anjo que está trazendo a resposta. E veja só, quando o anjo é interceptado ali, alguém saiu para ajudar. O príncipe Miguel desce até onde está o anjo do Senhor, e ali se travou uma luta. Agora não é com aquele anjo que estava levando, porque o anjo tinha a missão somente de levar a resposta para Daniel. Só que a luta não era dele, era do príncipe Miguel. Mas nem o príncipe Miguel, que toda a autoridade ele tinha de Deus na sua vida, ele pegou e disse que o Senhor te repreenda. Usou da autoridade do Senhor. E é assim que nós temos que agir. Às vezes parece que demora, parece que a cura está custando, parece que o milagre está custando, parece que o seu levantar da cadeira de roda está custando, parece que você foi desamparado, mas você não foi desamparado por Deus, você está sendo cuidado por Ele. Mas cuide a oração, cuide, ore intensivamente na presença de Deus, porque a resposta vai vir. Veja o que diz aqui a palavra. Os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mas eles não estavam, eles não iam perecer, porque Jesus estava ali. Mas não significa, amados, não significa que Jesus estando no barco, você não vai passar por problemas financeiros, você não vai passar por problemas de finança, problemas de saúde. Você acha que o diabo, mesmo sabendo que você está com o Espírito Santo, ele não vai investir contra você? Claro que ele vai investir. Claro, ele vai investir todas as armas que ele tem para poder tirar você, para poder colocar em você o desânimo, o desespero. Mas nesta hora, quando o Senhor se levanta ali, simplesmente com a palavra ele repreende: vento, te acalma, mar, te acalma. Era simplesmente
Mas eu vejo uma coisa, amados, que me chama a atenção hoje, do jeito que nós estamos fazendo a obra. Jesus não repreendia as coisas com ira. Jesus não repreendia as coisas com o coração revoltado. Ele era manso para falar, para repreender. Jesus não se revoltava com as coisas. Jesus simplesmente dizia: vento, te acalme. Tempestade, se acalme. Ele não chegava lá retorcendo-se todo, fazendo aquele estraçalhaço, fazendo aquela loucura, não. Jesus passa para nós e nos ensina que nós temos que ser como Ele, que na hora da tempestade, que na hora da luta, que na hora da dificuldade, você tem que saber que Ele está ali. Mas nem todas as vezes que Jesus está no barco, Ele não vai se levantar para te defender. Ele está ali. Ele espera que você se levante e que você determine, que você tome posse. Ele quer que você aprenda, que você saia da meninice, que você saia das fraldas, que você saia do leitinho. Ele quer que você aprenda com Ele, que você tem autoridade dos céus e que Ele te deu esta autoridade, que Ele passou para a igreja uma autoridade que somente a igreja tem. Veja só, homens de Deus no passado pararam até o sol. Homens de Deus lutaram contra exércitos sem levantar a espada, porque eles tomavam posse da palavra de Deus, eles tomavam. Então Deus está dizendo para você: ei, você não é mais menino. Quando você era menino, fazia coisa de menino, tinha medo como menino, fazia coisas de menino, mas agora você não é mais menino, você é um homem formado, e o Espírito Santo está em ti, a glória do Senhor está em ti. Quando Ele disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, não é criança, não é bebê que pisa em escorpiões e cobras, são pessoas formadas, pessoas espirituais formadas no Evangelho, no poder do sangue de Jesus, para dizer para o diabo: ei, saia daí que não é seu lugar. Vamos, pegue toda a sua mochila do inferno e bata em retirada. Você tem que ter autoridade. A autoridade de Deus foi nos dada sobre toda a carne, sobre toda a enfermidade. Às vezes nós sofremos a enfermidade e oramos, digamos assim, oramos dissimuladamente diante de Deus, como se humilhando para que Deus tenha pena de nós. Eu quero dizer uma coisa: Deus não tem sentimentos de pena. Deus, Ele olha para um coração quebrado. Não pense não que você vai fazer uma oração chorando diante de Deus e que Deus vai se aquebrantar por isso, não. Porque nós sabemos que Deus conhece o nosso coração. Agora, quando nós tomamos atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus, quando nós tomamos atitude diante da circunstância, do problema que estamos vivendo, Deus vai agir. Quando você agir com a autoridade de Deus. Quando Pedro e João estavam subindo na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, para o templo, eles estavam indo orar. Eles não estavam indo para fazer milagre. Mas acontece que surgiu um problema. O problema aconteceu, e o que eles tinham naquele instante? Eles tinham aprendido com Jesus. Agora eles não tinham mais Jesus. Agora Jesus não estava ali para tomar frente. Agora era eles. Agora o teste com eles. E ele diz para aquele homem: olha para nós. Ou seja, ele pediu que olhasse para ele e para João. Nós não temos prata nem ouro. Eles não tinham nada, não tinham nenhuma esmola. Nós não temos prata nem ouro. Mas veja o que eles vão dizer: mas nós temos uma coisa. Nós temos algo para dar para você. Está em nós. E sabe de onde veio? Do alto. É do alto que veio. Agora Jesus enviou alguém que está em nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Ele disse para nós, alguns dias atrás ele disse: não saiam de Jerusalém, porque eu vou mandar alguém que vai revestir você. Esse que vai vir vai conduzir você, vai guiar vocês a toda a verdade. Esse vai ensinar vocês, e quando vocês falarem em meu nome, ele vai entrar em ação.
Então Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Agora eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho algo maior que a prata, maior que o ouro para te dar. Levanta e anda. Mas Pedro não ficou somente nas palavras dele. Pedro estendeu a mão, colocou a mão naquele homem, o levantou e o puxou, o ergueu. Aquele homem se colocou de pé, entrou no templo. Ele não foi para casa, ele não foi para os vizinhos, ele não foi correndo para a família dizer que tinha acontecido, não. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo, diz a palavra, saltando e pulando e glorificando o nome de Deus, porque ele sabia que tinha recebido algo que há muito tempo fariseus entravam e saíam naquele templo, os religiosos entravam e saíam, somente davam uma esmola, mas ele queria algo a mais. O coração daquele homem desejava algo mais, o milagre. Por que quando Jesus andou naquela época, aquele paralítico não levantou? Jesus deixou aquele paralítico lá para que os discípulos, para que a fé deles crescessem. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. É a tomar atitude. Atitude, você sabe o que é atitude? É tomar posse da palavra de Deus. Você está no meio da tempestade, você está no meio do problema, creia, ordene. Faça como Jesus fez. Ele se levantou e depois que repreendeu, ele fez uma observação: homens de pequena fé. Que Jesus não venha na tua vida e que não venha no teu coração dizer: você tem pouca fé, você não faz as coisas porque não acredita. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que Deus tem dado autoridade para você. Deus não quer ver ninguém com problema, com doenças, com isso. Temos autoridade. É que nós não sabemos colocar a palavra em prática. A palavra tem que ser colocada em prática. Em prática. Se você chegar para uma criança e você dizer assim: filho, eu te dou esse carro para dirigir, ele não vai saber dirigir. Ele tem que crescer primeiro, amadurecer para poder dirigir, ele tem que aprender. Mas se você chega para uma pessoa madura, uma pessoa que sabe, e dizer assim: toma esse carro, ele vai dirigir. É assim. Ele vai tomar posse daquilo porque ele sabe agir, ele sabe do que vai fazer. Mas a mesma coisa se você fazer com uma criança, isso ele não vai saber fazer. Ele não foi ensinado aquilo. Mas Jesus nos ensinou a sua palavra. Jesus nos ensinou a tomar posse. Jesus nos ensinou a orar. Ele disse assim: tudo o que pedires em oração crendo recebereis. Então veja só, analise a palavra de Deus. Se tudo que você pedir em oração crendo você vai receber, então creia. Ali também a palavra diz que aquele que pede recebe, e o que bate se abre, e o que busca encontra. Ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, ele está dizendo: imagine eu, o que não vou dar para vocês quando vocês orarem. Amados, Jesus está no teu barco, Jesus está na tua vida, mas a tempestade vai vir, a luta vai vir, a doença vai vir, a dificuldade vai vir, o diabo vai se levantar, mas creia que Jesus está contigo. Determine. Se você está numa cadeira de roda, determine para você mesmo, se olhe, levante desta cadeira em nome de Jesus. Jesus não veio para te ver prostrado, Jesus não veio para ver você aí, uma pessoa frustrada, acabada em cima de uma cama, esperando que a morte chegue. Não, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esta vida está em Cristo Jesus. É somente você determinar, é somente você crer. Creia. Se alguma parte do teu corpo te falta, creia que aquele que criou o mundo com a palavra, ele pode dizer ao teu órgão, ao teu físico, e ele vai reproduzir, ele vai fazer novamente. Você sabe que os estudos apontam que o cego Bartimeu, arrancaram os olhos dele. Ele não era cego de nascença. Eu estudei que Bartimeu era filho de um homem que era muito importante. Este homem serviu
no exército. E este homem, quando se aposentou, os romanos vieram e tomaram tudo dele, do pai de Bartimeu. E quando tomaram todos os seus bens, que tomaram o salário, que tomaram a aposentadoria, que tomaram tudo, que deixaram ali, e mataram ele porque ele se levantou numa rebelião contra Roma. Aí o que eles disseram? Nós vamos matar o filho ou fazer alguma coisa com o filho, porque o filho vai continuar, vai ser a continuação do seu pai. Foram lá e fizeram o quê? Tiraram a visão. Eles apenas não cegaram, eles não furaram os olhos de Bartimeu, eles arrancaram os olhos para fora. Eles arrancaram com toda a sua maldade, eles arrancaram. E quando Jesus estava passando aquela certa feita lá, alguém gritou, e Jesus parou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: tragam ele aqui. Ele jogou a capa, e foi porque sabia, a capa era símbolo de que ele era necessitado, a capa era símbolo de que ele precisava das pessoas. E ele jogou a capa já com a intenção que sabia que ele ia receber, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E agora ele está passando ali, ele ouve aquela multidão gritando. E alguém disse para ele: é Jesus. Muitos disseram para ele: fica quieto. Você não sabe que Jesus está passando aqui, mas deixe, não incomode ele. Você acha que Jesus vai fazer um milagre? Você arrancar os seus olhos, tirar fora, você acha que Jesus vai fazer? Eles não sabiam que estava ali aquele que era o autor de todas as coisas. Manda chamar ele e diz para ele: que queres que eu te faça? Que eu veja. Ninguém viu ali Jesus colocar as mãos sobre aquele cego, mas Jesus disse assim: vê, a tua fé te salvou. Foi no instante, irmãos, foi num piscar de olhos que os olhos novamente voltaram. Jesus não fez nenhuma firulete ali, Jesus não fez nenhuma graça ali. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. O que levou aquele homem a tocar na mão de Jesus? A que Jesus falasse aquelas palavras: a fé, vê, a tua fé te salvou. É esta fé que você tem que ter para dizer para o seu organismo, para o seu órgão, seja lá o que for, dizer: em nome de Jesus, eu recebo agora. Mas você tem que crer, você tem que dizer, você tem que confiar que esse Jesus que foi assunto aos céus, ele não ficou lá, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo está atuando, o Espírito Santo está colaborando com a igreja. Mas a missão é minha, a missão é sua. Ele deu o poder para você, ele deu a autoridade para você. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. E na sua última conversa com os discípulos, ele disse assim: e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Creia, creia, meu amigo, creia, minha amiga, que Jesus tem o melhor para você. Leia depois na sua casa aí, Mateus capítulo 8, versículo 23, sobre a tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Nem todas as vezes que se levantar a tempestade, Jesus não vai repreender por você, é você que vai repreender, usando o nome dele. Use o nome dele, use o nome, tenha coragem. Você quer levantar da onde você está? Você quer levantar da cadeira de roda? Ou você que está aí me ouvindo, mas não consegue me enxergar, você que perdeu a visão, você crê? Creia. Não sei qual é a tua enfermidade, não sei qual é o teu problema, mas eu conheço alguém que resolve problemas. Diga para esse problema que está em você, que ele vai embora. Se é a saúde que você está precisando, peça para a saúde voltar, que ela vai voltar. E você vai testificar do poder de Deus. Eu deixo esta palavra para você, para a sua edificação. Que Deus te abençoe e que Deus possa realizar na tua vida o desejo do teu coração. Mas saiba que nem sempre quando Jesus está contigo no barco, ele vai repreender a tempestade. É você que vai ter que se levantar e repreender. Nem todas as vezes que Jesus estiver no barco, não é ele que vai repreender o vento, é você que vai ter que repreender.
Nem todas as vezes que Jesus estiver no barco, não é Ele que vai repreender a enfermidade, não é Ele que vai repreender a febre, não é Ele que vai mandar o paralítico levantar, o cego enxergar, é você. Deus te chama, Deus te chamou e Deus nos capacitou para que nós possamos exercer o poder que Ele deixou em nossa vida. Deus te abençoe, querido. Na próxima eu deixo outra mensagem aqui, que você possa meditar nessa mensagem em nome de Jesus.